Numa véspera de Natal qualquer, uma menina pobre tenta realizar o desejo da irmã com moedas guardadas em segredo. Ao ser humilhada em uma loja, seu mundo desaba diante de olhares indiferentes. Mas um gesto inesperado reacende a esperança e muda tudo para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. A cidade de Belo Horizonte acordava naquele dezembro com o céu claro e o movimento típico das vésperas de Natal. As ruas do centro fervilhavam de gente apressada, sacolas coloridas balançando nos braços, música natalina escapando pelas portas das lojas, vitrines decoradas com brilho e promessas de felicidade embrulhada em papel de presente. Era uma dança caótica e bela, onde cada pessoa carregava seus sonhos e urgências, atravessando calçadas movimentadas com a certeza de que o Natal resolveria de alguma forma as faltas do ano inteiro. No meio daquela multidão, uma menina de 11 anos caminhava com passos curtos e firmes. Seu nome era Júlia, e ela usava uma blusa desbotada, uma bermuda remendada e um chinelo de dedo que já não lembrava mais a cor original. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo torto, feito às pressas, e o rosto miúdo trazia uma mistura estranha de determinação e medo. Júlia não estava ali para passear, nem para ver as luzes. Ela tinha uma missão, e essa missão a fazia ignorar os olhares de curiosidade e reprovação que algumas pessoas lançavam ao cruzarem com ela. Nas mãos apertava uma sacolinha de pano surrada, onde guardava moedas juntadas ao longo de 2 semanas. Eram moedinhas de 10, de 25 centavos, algumas de 50. Cada uma delas representava um esforço invisível, uma renúncia silenciosa. Júlia tinha ajudado uma vizinha a estender roupas no varal, carregado sacolas de mercado para uma senhora do 3º andar, varrido a calçada de um comércio pequenininho que ficava perto de casa. Tudo isso em troca de trocados, que sozinhos não valiam quase nada, mas juntos formavam a esperança de um milagre. O milagre, no caso, era uma boneca. Não qualquer boneca, mas aquela que sua irmãzinha, Laura, de apenas 5 anos, tinha visto numa vitrine semanas atrás e comentado com os olhinhos brilhando. Laura não tinha pedido nada em voz alta, porque já tinha aprendido cedo demais que pedir era sinônimo de decepção. Mas Júlia tinha visto o jeito como a pequena olhou para a boneca, como ficou parada na frente da vitrine por alguns segundos a mais, como soltou um suspiro baixinho antes de seguir caminhando. E aquilo tinha atravessado o peito de Júlia como uma lâmina afiada. Júlia e Laura moravam juntas numa casa pequena e abafada na periferia de Belo Horizonte, num bairro onde as ruas eram tortas, o asfalto tinha mais buraco do que superfície e as casas se espremiam umas nas outras como se estivessem pedindo desculpas por existir. Elas não tinham mais os pais, ou melhor, tinham, mas de um jeito que era pior do que não ter. A mãe delas, Clarice, tinha ido embora quando Laura ainda era bebê. Júlia guardava poucas lembranças dela. O cheiro do cabelo, uma música cantarolada baixinho, o jeito de abraçar apertado antes de dormir. Depois, de uma hora para outra, Clarice desapareceu. Ninguém explicou nada direito para Júlia, que na época tinha apenas 6 anos. Disseram que a mãe tinha ido embora, que não ia voltar, que era melhor assim. Desde então, as meninas ficaram sob os cuidados de Selma, uma parenta distante que ninguém sabia explicar exatamente o grau de parentesco. Selma não era má, mas também não era boa. Era uma mulher cansada, amargurada, que aceitou as meninas mais por pressão moral do que por vontade própria. Ela trabalhava num salão de beleza como manicure, chegava tarde em casa, falava pouco e gritava muito. Não. Batia, mas suas palavras eram como socos. E o pior de tudo era o silêncio. Aquele silêncio gelado que vinha depois dos gritos, quando Selma se trancava no quarto e deixava as meninas sozinhas na sala, sentindo que eram um peso, um erro, um problema sem solução. Júlia tinha virado mãe sem ser mãe. Acordava cedo, preparava um café com leite ralo para Laura, penteava o cabelo da irmã com cuidado, inventava histórias na hora de dormir,
Dividia o prato de comida colocando sempre o pedaço maior para a pequena. Laura, por sua vez, grudava em Júlia como se ela fosse o único pedaço de mundo que fazia sentido. E era por isso que Júlia estava ali, naquele shopping movimentado do centro de Belo Horizonte, com as moedas no bolso e o coração batendo acelerado. Ela entrou na loja de brinquedos. O lugar era enorme, cheio de corredores coloridos, prateleiras altíssimas abarrotadas de caixas, luzes piscando e músicas animadas tocando sem parar. O cheiro era de plástico novo, aquele cheiro artificial de coisa que nunca foi tocada por mãos humanas. Júlia sentiu o ar-condicionado gelar a pele e percebeu, envergonhada, que estava suada. Ela limpou as mãos na bermuda, respirou fundo e começou a andar devagar entre os corredores. Havia crianças por todo lado, acompanhadas de pais que sorriam e empurravam carrinhos de compras cheios. Havia avós escolhendo presentes com calma, casais jovens discutindo qual brinquedo era mais educativo, vendedores oferecendo ajuda com sorrisos largos e vozes simpáticas. Júlia se sentia invisível e, ao mesmo tempo, vigiada, como se todos pudessem ver, só de olhar, que ela não pertencia àquele lugar. Mas ela continuou. Passou pelos corredores de bicicletas caras, pelos kits de ciência, pelas bonecas gigantes que custavam o equivalente a 1 mês de aluguel da casa onde moravam. Até que, finalmente, chegou na prateleira mais baixa onde ficavam os brinquedos mais simples. E lá estava ela, a boneca pequena, de plástico simples, cabelo sintético castanho, vestido rosa desbotado. Não tinha nada de especial para quem via de fora, mas para Júlia era perfeita. Ela pegou a boneca com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado, e caminhou até o caixa. Havia 2 filas. Uma era para pagamento com cartão, rápida e moderna. A outra era para dinheiro, mais lenta, com uma vendedora de aparência impecável atendendo. Júlia entrou na fila de dinheiro, esperou sua vez e, quando chegou, na frente colocou a boneca sobre o balcão com delicadeza. A vendedora se chamava Renata. Tinha por volta de 30 anos, cabelo liso e loiro descolorido, preso num coque perfeito, maquiagem impecável, unhas feitas, uniforme engomado. Ela olhou para a boneca, depois para Júlia, e franziu o senho com uma mistura de impaciência e desdém. Não disse bom dia. Não perguntou se podia ajudar. Apenas passou o código de barras da boneca no leitor e anunciou o preço com voz fria. Júlia sentiu o estômago revirar. O preço era um pouco mais alto do que ela tinha imaginado. Ela pegou a sacolinha de pano, abriu com mãos trêmulas e começou a despejar as moedas sobre o balcão. Uma por uma, fazendo pilinhas organizadas, contando baixinho, tentando não errar. As moedas faziam barulho ao cair, um barulho que parecia ecoar pela loja inteira. Renata soltou um suspiro alto carregado de irritação. Olhou para as moedas como se fossem lixo e cruzou os braços com impaciência. Atrás de Júlia, outras pessoas começaram a se acumular na fila. Alguém pigarreou. Outra pessoa murmurou algo que Júlia não conseguiu ouvir direito. Ela acelerou a contagem, mas as mãos tremiam tanto que algumas moedas escorregaram e caíram no chão. Júlia se abaixou rapidinho para pegar, sentindo o rosto queimar de vergonha. Quando se levantou, Renata estava olhando para ela com uma expressão que misturava nojo e diversão cruel. A vendedora pegou algumas das moedas, contou de forma grosseira e devolveu o resto empurrando sobre o balcão. Faltavam R$ 2,50. Júlia sentiu as lágrimas começarem a formigar nos olhos, mas engoliu com força. Não ia chorar. Não ia. Ela olhou para Renata e disse com a voz tremendo que ia buscar o resto do dinheiro, que voltaria logo, que por favor guardasse a boneca para ela. Renata soltou uma risada curta e afiada. Isso aqui não é banco para guardar brinquedo, menina. E outra, você acha que vai juntar dinheiro como? Pedindo na rua? Aqui não é lugar para esmola. Você está atrapalhando os outros clientes. Pega suas moedinhas e sai antes que eu chame a segurança. O mundo inteiro pareceu desabar sobre Júlia naquele momento. Ela olhou ao redor e viu que várias pessoas estavam observando a cena. Algumas com pena, outras com constrangimento, outras com indiferença. Júlia sentiu a garganta apertar, o peito doer,
as pernas fraquejarem. Ela começou a recolher as moedas com pressa desesperada, mas suas mãos tremiam tanto que várias caíram de novo no chão. Foi quando uma voz grave, firme e carregada de autoridade cortou o ar. O que está acontecendo aqui? Júlia levantou os olhos e viu um homem se aproximando. Ele tinha por volta de 40 anos, cabelo grisalho penteado com elegância, olhos castanhos escuros e uma postura que transmitia poder mesmo sem ostentação. Usava uma camisa social azul clara, calça de alfaiataria e sapatos que pareciam caros. Mas o que chamava mais atenção não era a roupa, era o jeito como ele olhava para a cena, com uma intensidade que fazia o ar ficar mais pesado. Renata mudou de postura na mesma hora. Seu sorriso voltou, mas dessa vez era forçado, artificial. Bom dia, senhor. Estava apenas explicando para a menina que, infelizmente, ela não tem o valor suficiente para a compra. São regras da loja. O homem não tirou os olhos de Júlia. Ele se aproximou devagar, abaixou um pouco para ficar na altura dela e perguntou, com uma voz suave que contrastava com a dureza do olhar que ele tinha direcionado para a vendedora. Quanto está faltando? Júlia estava tão assustada que mal conseguiu responder. R$2,50, sussurrou. O homem pegou a carteira, tirou uma nota de R$50 e colocou sobre o balcão. Ela vai levar a boneca. E eu quero que você peça desculpas para ela. Agora. Renata piscou, confusa. Senhor, eu não entendo. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Seu trabalho é humilhar crianças? É tratar uma menina como se ela fosse um problema por não ter dinheiro suficiente? Você acha que isso é profissionalismo? A loja inteira ficou em silêncio. Renata tentou se explicar, mas o homem levantou a mão pedindo silêncio. Eu quero falar com o gerente. Agora. Um funcionário correu para chamar o gerente, que apareceu rapidamente, todo solícito e nervoso. O homem não perdeu tempo. Explicou a situação com calma, mas com uma firmeza que não deixava espaço para contestação. O gerente, percebendo a gravidade do momento, pediu desculpas 1000 vezes, ofereceu descontos, prometeu tomar providências. O homem não aceitou desculpas vazias. Ele simplesmente pegou a boneca, colocou numa sacolinha de presente e entregou para Júlia. Ela recusou no reflexo porque dentro dela havia um medo profundo de dever algo para alguém. Mas o homem insistiu, dessa vez com um sorriso pequeno e triste nos lábios. Não é favor, é justiça. Você trabalhou por isso. Leva para sua irmã e conta para ela que o Natal chegou mais cedo. Júlia saiu da loja com a boneca apertada contra o peito e as lágrimas finalmente escorrendo livres pelo rosto. Ela não sabia o nome daquele homem. Não sabia quem ele era, mas sabia que algo tinha mudado naquele dia. E sem saber, ela tinha acabado de abrir a porta para uma história que transformaria sua vida e a de muitas outras pessoas para sempre. O homem que tinha defendido Júlia na loja se chamava Ricardo Almeida, e ele não era apenas um cliente qualquer. Ricardo era dono de uma rede de lojas de departamento que se espalhava por Minas Gerais e outros estados do Brasil. Seu nome era sinônimo de sucesso, disciplina e, para muitos que trabalhavam para ele, de distância emocional. Ele tinha construído um império partindo de muito pouco e essa trajetória o tinha tornado duro, controlado, meticuloso em cada decisão. Para Ricardo, sentimentos eram luxos que atrapalhavam negócios. Ele se orgulhava de nunca misturar o pessoal com o profissional. Mas naquela tarde de dezembro, algo dentro dele tinha rachado. Quando viu Júlia ajoelhada no chão daquela loja, recolhendo moedas enquanto era humilhada publicamente, Ricardo sentiu uma dor antiga e esquecida voltar com força total. Não era pena. Era reconhecimento. Era raiva. Era culpa. Era tudo misturado num nó apertado na garganta que ele não conseguia desatar. Ele voltou para casa naquela noite sem conseguir pensar em outra coisa. Morava sozinho num apartamento grande e moderno na região da Savassi, com vista para a cidade, decoração minimalista, silêncio absoluto. Tudo ali era organizado, limpo, frio. Não havia fotografias nas paredes, não havia lembranças espalhadas. Era como se Ricardo tivesse apagado o próprio
passado para poder seguir em frente sem arrependimentos. Mas o passado, naquela noite, bateu na porta dele com força. Ricardo sentou no sofá de couro, acendeu apenas uma luminária fraca e ficou olhando para o nada. Na cabeça dele, passava em loop a imagem de Júlia pedindo desculpas por algo que não era culpa dela. E junto com essa imagem, vinha outra, a lembrança de uma mulher que ele tinha amado muito tempo atrás, quando ainda era jovem, quando ainda acreditava que o amor podia ser mais importante do que dinheiro. O nome dela era Clarice. Eles tinham se conhecido quando Ricardo ainda estava começando a vida, trabalhando como gerente de uma loja pequena. Clarice era funcionária da limpeza, uma moça simples, de sorriso doce e olhar profundo. Eles se apaixonaram de um jeito improvável que desafiava todas as lógicas sociais. Ricardo não ligava para isso na época. Ele achava que o amor era suficiente. E durante quase um ano, eles foram felizes de uma forma que ele nunca mais conseguiu repetir. Mas a família de Ricardo não aceitou. Achavam Clarice interesseira, inadequada, uma ameaça ao futuro brilhante que eles tinham planejado para ele. Fizeram pressão, criaram situações humilhantes, espalharam mentiras. Ricardo, naquela época, ainda não tinha a força que teria depois. Ele era jovem, inseguro, dependente financeiramente dos pais. E quando Clarice desapareceu de repente, sem deixar carta, sem dar explicações, Ricardo acreditou na versão que lhe contaram, que ela tinha ido embora por interesse em outro homem, que nunca tinha amado de verdade, que era melhor assim. Ele seguiu em frente. Casou com uma mulher que a família aprovou, divorciou 3 anos depois sem filhos, mergulhou de cabeça nos negócios e construiu um império. Mas sempre havia uma parte dele que não cicatrizava, uma ferida aberta que ele fingia não sentir. E agora, vendo Júlia, aquela ferida tinha voltado a sangrar. Ricardo pegou o telefone e ligou para Márcia, sua assistente pessoal de confiança. Márcia tinha 45 anos, era eficiente, leal e uma das poucas pessoas em quem Ricardo realmente confiava. Ela atendeu no segundo toque, já sabendo que se ele ligava fora do horário, era porque algo sério estava acontecendo. Márcia, preciso que você faça algo para mim. Discretamente. Aquela menina de hoje na loja, quero que você descubra onde ela mora, com quem vive, qual a situação dela. Sem assustar, sem parecer investigação. Apenas informação. Márcia, que conhecia Ricardo há anos, percebeu algo diferente na voz dele. Não era o tom de chefe dando ordens, era o tom de alguém que estava tentando entender algo importante. Ela prometeu que faria tudo com cuidado e desligou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Júlia chegava em casa com a boneca escondida dentro da blusa. A casa era uma construção simples de 2 cômodos, paredes descascadas, telhado de amianto, piso de cimento áspero. O portão de ferro estava enferrujado e rangia ao ser aberto. Júlia entrou devagar, tentando não fazer barulho, porque sabia que Selma estava em casa e não queria explicações. Laura estava sentada no chão da sala, brincando com tampinhas de garrafa que ela organizava como se fossem peças de um jogo inventado. Quando viu Júlia, a menininha levantou de um pulo e correu para abraçar a irmã, como fazia todos os dias. Júlia abaixou, abraçou apertado e sussurrou no ouvido de Laura que tinha uma surpresa, mas que só podia mostrar mais tarde, quando estivessem sozinhas. Selma apareceu na porta do quarto com uma expressão cansada e desconfiada. "Onde você estava?" perguntou com a voz ríspida. Júlia respondeu que tinha ido dar uma volta, que não tinha feito nada de errado. Selma bufou. Disse que não queria as meninas andando pelo centro da cidade, que podia ser perigoso, que ela já tinha preocupação demais. Mas não insistiu. Ela nunca insistia. Parecia que, no fundo, não queria realmente saber. Mais tarde, quando Selma saiu para trabalhar no turno da noite, Júlia finalmente mostrou a boneca para Laura. A reação da pequena foi tudo o que Júlia esperava. Os olhos brilharam, a boca se abriu num sorriso largo, e ela pegou a boneca com tanto cuidado que parecia ter medo de quebrá-la. "É minha?" perguntou, Laura incrédula. Júlia acenou que sim, sentindo o coração apertar de alegria e de algo mais, a certeza de que tinha feito a coisa certa.
Laura abraçou a boneca e depois abraçou Júlia com tanta força que quase derrubou as duas. Você é a melhor irmã do mundo inteiro, sussurrou. E Júlia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez a vida não fosse só peso e luta. Talvez houvesse momentos assim, pequenos, simples, mas que faziam tudo valer a pena. Nos dias seguintes, Ricardo mergulhou numa rotina que ele mesmo não reconhecia. Durante o dia, continuava gerenciando seus negócios com a eficiência de sempre. Mas nos intervalos, nas pausas, sua cabeça voltava para Júlia. Márcia tinha conseguido informações discretas. Júlia morava com a irmã menor e uma parenta distante chamada Selma. A situação financeira era precária. A menina ajudava em pequenos trabalhos para ganhar trocados. Não havia registro de pai na certidão de nascimento e a mãe constava como desaparecida há anos. Desaparecida. Essa palavra ficou ecoando na cabeça de Ricardo. Ele pediu mais detalhes. Márcia voltou com uma informação que fez o chão sumir debaixo dos pés dele. O nome da mãe era Clarice Santos. Ricardo sentiu o mundo girar. Não podia ser. Não podia ser a mesma Clarice. Mas quantas Clarices desaparecidas existiriam? Ele pediu para Márcia conseguir mais informações, fotografias antigas, qualquer coisa. E quando finalmente viu uma foto desbotada de Clarice, tirada anos atrás, ele teve certeza. Era ela. A mulher que ele tinha amado. A mulher que tinha desaparecido sem explicação. E se aquelas meninas fossem filhas dela, então, onde Clarice estava agora? O que tinha acontecido? Por que ela tinha ido embora? Ricardo sentiu uma mistura de emoções tão intensa que precisou se trancar no escritório para conseguir respirar. Havia raiva, sim, por ela ter sumido. Mas havia também medo. Medo de descobrir que a versão que lhe contaram era mentira, medo de descobrir que ele tinha abandonado alguém que precisava dele, medo de descobrir que aquelas meninas podiam ter alguma conexão com ele. Enquanto isso, na loja onde Júlia tinha sido humilhada, uma auditoria surpresa foi instaurada. Ricardo tinha dado ordens diretas. Queria saber quantas reclamações daquela funcionária existiam, queria ver gravações de câmeras, queria entender como aquilo tinha sido permitido por tanto tempo. O que ele descobriu foi pior do que imaginava. Renata, a vendedora, tinha um histórico extenso de comportamentos inadequados. Havia relatos de clientes que tinham sido destratados, de funcionários que tinham sido humilhados, de situações que foram abafadas pela gerência para não manchar a imagem da loja. Mas o problema não era só Renata. Era uma cultura que permitia aquilo. Uma cultura que valorizava lucro acima de dignidade, que tratava clientes como números e funcionários como peças descartáveis. Ricardo convocou uma reunião de emergência com todos os gerentes da rede. E ali, pela primeira vez em anos, ele falou não como empresário, mas como ser humano. Contou a história de Júlia sem revelar detalhes pessoais. Explicou que uma empresa que humilha crianças não merece existir, que lucro sem ética é roubo, que nenhuma meta de vendas justifica tirar a dignidade de outra pessoa. Alguns gerentes ficaram surpresos, outros desconfortáveis, mas todos entenderam que algo tinha mudado em Ricardo. E quando ele anunciou novas políticas de atendimento, treinamentos obrigatórios sobre empatia e respeito e a demissão imediata de Renata, ninguém questionou. Renata, ao ser demitida, não aceitou quieta. Ela sabia que aquilo podia virar um escândalo, podia destruir sua reputação, podia acabar com suas chances de trabalhar no varejo. Então, ela partiu para o ataque. Procurou uma colega de trabalho, convenceu a moça a testemunhar a favor dela e começou a espalhar uma versão distorcida da história, que Júlia tinha tentado furtar a boneca, que ela tinha apenas seguido o protocolo, que estava sendo perseguida por ter feito o certo. A mentira começou a ganhar força. Algumas pessoas acreditaram, outras ficaram em dúvida, e quando a história começou a circular nas redes sociais, distorcida e sensacionalista, Ricardo percebeu que teria que agir rápido para proteger Júlia de uma exposição que ela não merecia. Ele decidiu então fazer algo que nunca tinha feito: se envolver pessoalmente,
Pediu para Márcia agendar uma visita discreta à casa de Júlia, não como empresário, mas como alguém que queria ajudar de verdade. Márcia tentou argumentar que aquilo podia ser arriscado, que ele estava se expondo demais, mas Ricardo foi firme. Preciso fazer isso, Márcia. Não é sobre negócios. É sobre algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Se você estivesse no lugar de Ricardo, teria tomado a mesma decisão de se envolver diretamente na vida de Júlia, mesmo sabendo dos riscos? Ou teria mantido a distância segura dos negócios? Nos conte nos comentários. E foi assim que, numa tarde quente de dezembro, Ricardo estacionou o carro a algumas quadras da casa de Júlia e caminhou a pé até lá. Ele tinha tirado o relógio caro, vestido uma roupa simples e seguia com um coração disparado que ele não sentia há anos. Quando chegou perto da casa, viu Júlia no quintal estendendo roupas molhadas num varal improvisado. Ela usava a mesma bermuda remendada, estava descalça e cantarolava baixinho uma música que ele não reconheceu. Ricardo ficou parado por um momento, apenas observando. E então percebeu algo que fez seu coração apertar. Júlia tinha um sinal de nascença no braço esquerdo, bem visível, em forma de meia-lua. Um sinal idêntico ao que Clarice tinha. Um sinal idêntico ao que ele mesmo tinha, escondido atrás da orelha direita. E naquele instante, Ricardo entendeu que aquela história não era sobre caridade, não era sobre justiça social. Era sobre algo muito maior, muito mais profundo e muito mais assustador. Era sobre a possibilidade de que aquelas meninas não fossem apenas filhas de Clarice. Era sobre a possibilidade de que ele, Ricardo Almeida, tivesse uma família que nunca soube que existia. E que essa família tinha sido mantida longe dele por razões que ele ainda precisava descobrir. Ricardo ficou paralisado por alguns segundos, observando Júlia de longe. O sinal de nascença no braço da menina era inconfundível, e a semelhança com Clarice ficava mais evidente a cada segundo que ele a observava. O formato do rosto, o jeito de franzir a testa quando estava concentrada, até a maneira como ela mordia o lábio inferior quando pensava em algo. Eram detalhes pequenos, mas que juntos formavam um retrato impossível de ignorar. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se chocavam dentro da cabeça, como ondas violentas. Não podia simplesmente aparecer e declarar o que estava suspeitando. Não tinha provas concretas, apenas coincidências que podiam ser só isso. Coincidências. Mas algo dentro dele, uma voz antiga e insistente, dizia que não era coincidência. Dizia que ele estava diante de uma verdade que tinha sido escondida dele durante anos. Ricardo decidiu se aproximar devagar. Deu alguns passos em direção ao portão enferrujado e pigarreou baixinho para chamar atenção. Júlia se virou assustada, largando a roupa que estava pendurando, e recuou um passo quando reconheceu o homem da loja. Seus olhos se arregalaram, misturando surpresa e medo, e ela olhou rapidamente para os lados, como se estivesse procurando uma rota de fuga. Ricardo levantou as mãos num gesto de paz, tentando transmitir que não representava perigo. Oi, Júlia. Desculpa aparecer assim sem avisar. Eu só queria saber se você está bem e se sua irmãzinha gostou do presente. Júlia continuou tensa, mas algo na voz dele a fez relaxar um pouco. Ela está bem, sim. A Laura adorou a boneca. Dorme abraçada com ela todo dia. Houve uma pausa. Obrigada, de novo, pelo que o senhor fez na loja. Ricardo sorriu de um jeito triste. Eu não fiz nada demais. Só fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Ele hesitou. Posso conversar com você? Só alguns minutos. Não vou tomar seu tempo. Júlia mordeu o lábio, claramente dividida. Olhou para a casa, depois para Ricardo e finalmente acenou que sim. Eles sentaram num degrau de cimento perto do portão, mantendo uma distância respeitosa. Ricardo não sabia exatamente como começar, então decidiu ser direto, mas cuidadoso. Júlia, eu sei que pode parecer estranho, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre você e sua irmã. Sobre como vocês vieram parar aqui com sua tia. Júlia ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o quanto podia confiar naquele homem. Selma não é bem nossa tia. É prima distante da nossa mãe, acho.
Ela aceitou cuidar da gente quando minha mãe foi embora. Foi embora? Ricardo repetiu, sentindo o coração apertar. Júlia, você sabe para onde sua mãe foi? Por que ela foi embora? A menina balançou a cabeça. Eu era muito pequena quando ela saiu, tinha 6 anos. Lembro de algumas coisas, tipo o cheiro dela, a voz dela cantando, mas não lembro direito do que aconteceu. Um dia ela estava lá, no outro ela sumiu. A Selma diz que ela nos abandonou porque não queria mais cuidar de criança, que ela foi procurar uma vida melhor longe daqui. E você acredita nisso? Júlia olhou para as próprias mãos, mexendo nos dedos com nervosismo. Eu não sei no que acreditar. Às vezes acho que sim, que ela realmente nos abandonou, mas outras vezes eu lembro do jeito que ela olhava para mim e para Laura, e não faz sentido. Ela não parecia uma pessoa que ia embora desse jeito. Ricardo sentiu uma onda de emoção subir pela garganta. E seu pai? Você sabe alguma coisa sobre ele? Júlia deu de ombros. Nunca conheci. Minha mãe nunca falava sobre ele. Na certidão de nascimento, o nome dele não tá lá. É só o nome dela mesmo. Ricardo precisou se controlar para não fazer mais perguntas que pudessem assustar a menina. Mas uma parte dele queria gritar, queria sacudir o mundo e exigir respostas. Se Clarice tinha desaparecido grávida, ou logo depois que Júlia nasceu, então havia uma possibilidade muito real de que ele fosse o pai. E se fosse verdade, isso significava que alguém tinha escondido isso dele. Alguém tinha feito Clarice desaparecer. Alguém tinha separado ele de suas filhas. Júlia, posso te fazer uma pergunta estranha? Ricardo disse, tentando manter a voz calma. Você já ouviu falar no sobrenome Almeida? Sua mãe já mencionou esse nome alguma vez? Júlia franziu a testa, pensando. Não que eu lembre. Por quê? Ricardo balançou a cabeça. Nada, deixa pra lá. Só uma curiosidade. Ele mudou de assunto rapidamente. E a Selma, ela trata vocês bem? Júlia demorou para responder. Ela não é má, só é cansada. E às vezes ela fica irritada com a gente, diz que somos um peso, que ela não pediu para cuidar de ninguém. Mas ela não bate nem nada. Ela trabalha bastante e quase não fica em casa. Ricardo sentiu uma raiva crescer dentro dele. Aquelas meninas mereciam mais do que ser tratadas como fardo. Mereciam amor, segurança, infância de verdade. Júlia, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, eu quero que você saiba que pode me procurar. Vou deixar meu número com você, tá bem? Júlia olhou para ele com desconfiança. Por que o senhor quer ajudar a gente? A gente não é nada seu. O senhor nem conhece a gente. Ricardo engoliu seco. Porque eu sei o que é crescer sentindo que não tem ninguém do seu lado. E porque nenhuma criança deveria passar pelo que você passou naquela loja. Ele fez uma pausa. E porque talvez, de algum jeito que eu ainda não entendo direito, nossas histórias estejam mais conectadas do que você imagina. Júlia não entendeu o que ele quis dizer, mas algo no olhar dele a fez aceitar o cartão com o número de telefone que ele estendeu. Ela guardou no bolso e agradeceu novamente. Ricardo se despediu e caminhou de volta para o carro, com a mente explodindo em possibilidades e perguntas. Naquela mesma noite, Selma chegou do trabalho mais cedo do que o normal. Estava agitada, nervosa, e foi direto para o quarto sem falar com as meninas. Júlia, que estava ajudando Laura a escovar os dentes, ficou em alerta. Selma raramente chegava cedo. E quando chegava, era porque algo tinha acontecido. Minutos depois, Selma saiu do quarto segurando o celular e falando baixo, mas com uma tensão evidente na voz. Júlia encostou a orelha na porta, tentando ouvir, e conseguiu captar pedaços da conversa. Selma estava falando com alguém sobre dinheiro, sobre manter segredo, sobre alguém que estava fazendo perguntas demais. Eu falei que isso ia dar problema. Eu avisei. Agora tem um homem rico fazendo perguntas, querendo saber das meninas. Se ele descobrir a verdade, a gente vai se ferrar. Houve uma pausa. Não, eu não vou devolver nada. Esse dinheiro é meu. Vocês me prometeram que ninguém ia atrás. Outra pausa, mais longa. Tá bom, eu vou manter elas quietas. Mas se isso explodir, a culpa não vai ser minha. Júlia sentiu o sangue gelar. Que verdade? Que dinheiro? Quem estava pagando Selma?
E por que ela tinha que manter as meninas quietas? Júlia se afastou da porta antes de ser descoberta e voltou para o quarto onde Laura já estava dormindo abraçada, com a boneca. Ela deitou ao lado da irmã, mas não conseguiu pregar o olho. As palavras de Selma ecoavam na cabeça como um sino de alerta. No dia seguinte, Ricardo decidiu que precisava de ajuda profissional para descobrir a verdade. Contratou um investigador particular discreto, alguém que Márcia conhecia e confiava. O homem se chamava Jorge, tinha 50 e poucos anos, era ex-policial e tinha fama de ser eficiente e sigiloso. Ricardo explicou a situação sem entrar em detalhes emocionais. Queria saber tudo sobre Clarice Santos, sobre o desaparecimento dela, sobre quem estava pagando Selma para cuidar das meninas e sobre qualquer conexão que pudesse existir entre Clarice e a família Almeida. Jorge aceitou o caso e começou o trabalho. Em menos de uma semana, ele voltou com informações que deixaram Ricardo chocado. Clarice não tinha desaparecido por vontade própria. Ela tinha sido forçada a sair de Belo Horizonte por pressão da família de Ricardo. Mais especificamente, por pressão do pai dele, Sebastião Almeida, que na época era vivo e comandava os negócios da família com mão de ferro. Sebastião tinha descoberto que Clarice estava grávida de Ricardo e decidiu que aquilo era uma ameaça à reputação e aos planos da família. Ele procurou Clarice, ofereceu uma quantia em dinheiro para que ela fosse embora e nunca mais entrasse em contato com Ricardo. Quando Clarice recusou, Sebastião aumentou a pressão. Ameaçou destruir a vida dela, espalhar mentiras, fazer com que ela perdesse qualquer chance de criar a filha com dignidade. E, por fim, fez uma chantagem emocional cruel. Disse que se ela realmente amava Ricardo, deixaria ele seguir a vida sem o peso de uma família que a sociedade jamais aceitaria. Clarice, jovem, assustada e sem recursos, acabou cedendo. Aceitou o dinheiro, assinou documentos onde se comprometia a nunca revelar a paternidade de Ricardo e foi embora. Mas o dinheiro não durou muito. Ela teve Júlia, tentou recomeçar a vida em outra cidade, mas as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Quando engravidou novamente, dessa vez de outro homem que também a abandonou, Clarice estava num estado de desespero profundo. Jorge descobriu que Clarice tinha voltado para Belo Horizonte quando Júlia tinha 6 anos, tentando procurar ajuda. Ela queria contar a verdade para Ricardo, queria que ele conhecesse a filha. Mas Sebastião, que ainda estava vivo na época, descobriu e agiu rapidamente. Ele pagou Selma, uma prima distante de Clarice, para ficar com as meninas, e fez Clarice desaparecer de novo. Só que dessa vez Clarice não foi embora porque quis. Ela foi internada numa instituição de repouso mental contra a vontade, diagnosticada falsamente com problemas psiquiátricos graves e mantida lá até hoje. Ricardo leu o relatório de Jorge 3 vezes, sentindo um misto de horror e raiva que ele nunca tinha sentido na vida. Seu pai tinha feito aquilo. Seu próprio pai tinha destruído a vida de Clarice, tinha roubado dele a chance de ser pai, tinha condenado suas filhas a uma vida de abandono e sofrimento. E Selma estava sendo paga até hoje por alguém da família Almeida, provavelmente pelos irmãos mais velhos de Ricardo, para manter as meninas escondidas e em silêncio. Ricardo precisou sair do escritório, caminhar na rua, respirar ar puro, porque sentia que ia explodir. Quando voltou, ligou para Jorge e deu uma ordem clara. Quero a localização exata de Clarice. Agora. Não importa onde ela esteja, eu vou buscá-la. E quero todos os documentos que provêm a chantagem, os pagamentos, tudo. Eu vou acabar com isso. Jorge prometeu ter tudo em 48 horas. E Ricardo, pela primeira vez em anos, sentiu que não estava apenas gerenciando uma crise nos negócios. Ele estava lutando por algo infinitamente mais importante. Estava lutando pela chance de corrigir um erro que ele nem sabia que tinha cometido. Estava lutando para trazer de volta a mulher que tinha amado. E estava lutando para ser o pai que Júlia e Laura sempre mereceram ter, mas nunca tiveram. Enquanto isso, Júlia começou a perceber mudanças estranhas em casa. Selma estava mais nervosa, mais atenta, e começou a fazer perguntas sobre onde Júlia ia, com quem falava,
se alguém tinha aparecido por lá. Júlia, que agora desconfiava de tudo, mentia dizendo que não tinha acontecido nada. Mas por dentro, ela sentia que uma tempestade estava se formando e que quando ela finalmente chegasse, nada seria como antes. As 48 horas que Jorge tinha pedido pareceram uma eternidade para Ricardo. Ele mal conseguia dormir, mal conseguia se concentrar nas reuniões de trabalho, e Márcia precisou cobrir para ele várias vezes quando clientes importantes perceberam que ele estava distante. Mas Ricardo não ligava. Pela primeira vez na vida, os negócios tinham ficado em segundo plano. Havia algo muito maior em jogo agora. Quando Jorge finalmente apareceu no escritório com uma pasta grossa de documentos e um pendrive cheio de arquivos, Ricardo sentiu o coração disparar. Jorge se sentou do outro lado da mesa, com uma expressão séria que indicava que as notícias não eram totalmente boas. Encontrei Clarice, Jorge começou. Ela está numa clínica particular de repouso mental na região metropolitana, um lugar discreto que atende principalmente famílias ricas que querem esconder parentes problemáticos. Ela foi internada há 10 anos com um diagnóstico de transtorno mental grave, mas pelos registros que consegui acessar, o diagnóstico foi feito de forma questionável. Não há histórico de tratamento adequado, só medicação pesada para mantê-la sedada e controlada. Ricardo sentiu a bile subir na garganta. Eles a drogaram durante 10 anos? Jorge acenou que sim. E tem mais. Os pagamentos da clínica são feitos por uma conta offshore ligada à sua família, especificamente ao seu irmão mais velho, Eduardo Almeida. Ele assumiu a operação quando seu pai morreu, manteve Selma na folha de pagamento e garantiu que Clarice ficasse internada e sem contato com o mundo externo. Ricardo fechou os olhos, respirando fundo para não explodir. Eduardo, seu irmão mais velho, o herdeiro perfeito que sempre seguiu os passos do pai sem questionar. Claro que tinha sido ele. Eduardo sempre tinha sido frio, calculista, obcecado por manter a reputação da família intocada. Mas Ricardo nunca imaginou que ele seria capaz de algo tão cruel. Eu tenho documentos assinados pelo seu pai. Jorge continuou puxando papéis da pasta. Contratos onde Clarice renuncia a qualquer direito sobre você ou sobre a paternidade de Júlia. Há também registros de transferências bancárias para Selma nos últimos 10 anos, sempre em datas específicas, em troca de manter as meninas sob controle e longe de você. E tem isso aqui. Jorge estendeu uma gravação de áudio. É uma conversa entre Eduardo e Selma, gravada há 2 semanas. Consegui acesso porque Selma começou a ficar nervosa e ameaçou expor tudo se não recebesse mais dinheiro. Eduardo não sabia que ela estava gravando. Ricardo colocou o áudio para tocar. A voz de Eduardo era inconfundível, arrogante e fria. Selma, você precisa manter essas meninas quietas. Se o Ricardo descobrir alguma coisa, vai querer fazer o papel de herói, e isso vai destruir a imagem da família. Você recebeu bem durante anos, agora cumpra a sua parte. A voz de Selma respondia tensa. Mas ele já apareceu aqui, Eduardo. Ele deu dinheiro para a menina na loja. Ele está fazendo perguntas. Eu não assinei para lidar com isso. Então faça o que tem que fazer. Eduardo cortou. Se precisar, manda as meninas para longe. Interna elas em algum orfanato no interior. Eu não me importo. Só resolva antes que vire um problema maior. Ricardo desligou o áudio tremendo de raiva. Ele queria socar a mesa, queria gritar, queria confrontar Eduardo imediatamente. Mas Jorge colocou a mão no ombro dele, pedindo calma. Ricardo, se você agir por impulso pode piorar as coisas. Eduardo pode destruir provas, pode subornar gente, pode até tentar internar você também alegando instabilidade emocional. Você precisa ser estratégico. Precisa garantir a segurança das meninas primeiro, depois ir atrás dele. Ricardo respirou fundo, forçando a razão a vencer a emoção. Você tem razão. O que você sugere? Primeiro, tire as meninas de perto de Selma imediatamente. Consiga uma ordem judicial emergencial alegando risco iminente. Use esses áudios como prova. Segundo, tire Clarice da clínica. Consiga um advogado especializado em direitos humanos. Denuncie a internação forçada.
Exija a avaliação médica independente. E terceiro, prepare um caso sólido contra Eduardo e qualquer um que tenha participado disso. Não é só sobre dinheiro. É sobre privação de liberdade, falsificação de documentos, chantagem, abuso de poder. Ricardo acenou, já pegando o telefone. Ele ligou para o melhor advogado de família que conhecia, explicou a situação de forma resumida e pediu ação imediata. Depois ligou para Márcia e deu instruções claras. Eu vou buscar as meninas agora. Prepare um quarto no meu apartamento, compre roupas, brinquedos, tudo que crianças precisam. E contrate uma psicóloga infantil. Elas vão precisar de apoio. Márcia, que já conhecia parte da história, não fez perguntas. Apenas disse que cuidaria de tudo. Ricardo pegou o carro e foi direto para a casa de Júlia. Eram quase 8 da noite quando ele chegou. As luzes da casa estavam acesas e ele podia ouvir vozes alteradas lá dentro. Ele tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Tocou de novo, mais insistente. Foi quando ouviu um grito de criança, agudo e assustado. Sem pensar duas vezes, Ricardo forçou o portão que estava apenas encostado e entrou. A cena que ele encontrou na sala o fez congelar por um segundo. Selma estava segurando Júlia pelo braço com força, sacudindo a menina e gritando. Laura estava encolhida num canto, chorando desesperada, abraçada com a boneca. Você falou com ele, não foi? Selma berrava. Você contou alguma coisa? Eu avisei que não era para falar com ninguém. Júlia tentava se soltar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não contei nada. Eu juro. Me solta. Tá doendo. Ricardo avançou, tirando Selma de perto de Júlia com firmeza, mas sem violência. Tire as mãos dela. Agora. Selma se assustou, deu um passo para trás e assumiu uma postura defensiva. Quem você pensa que é para entrar na minha casa? Essas meninas são minha responsabilidade. Não são, Ricardo disse, com uma calma fria e perigosa. Você estava sendo paga para manter elas aqui, longe de quem realmente importa. E isso acaba hoje. Selma tentou argumentar, mas Ricardo não deu espaço. Ele puxou o celular, mostrou os documentos que Jorge tinha conseguido e disse com uma voz que não deixava dúvidas. Eu tenho provas de tudo. Dos pagamentos, das chantagens, da internação forçada da mãe delas. Se você tentar impedir que eu leve essas meninas daqui, eu garanto que você vai responder por cumplicidade em tudo isso. A escolha é sua. Selma empalideceu. Ela olhou para as meninas, depois para Ricardo e percebeu o que tinha perdido. Sem dizer nada, ela pegou a bolsa e saiu de casa batendo a porta com força. Ricardo se ajoelhou na frente de Júlia, que estava tremendo. Júlia, eu sei que isso tudo é assustador e confuso, mas eu preciso que você confie em mim. Eu vou te explicar tudo, prometo. Mas agora eu preciso tirar vocês daqui. Vocês não estão seguras. Júlia olhou nos olhos dele procurando por mentiras, por segundas intenções. Mas tudo que ela viu foi sinceridade, urgência e algo que ela não sabia nomear ainda, mas que parecia muito com amor. Ela acenou que sim, pegou a mão de Laura e seguiu. Ricardo até o carro. No caminho para o apartamento, Ricardo tentou explicar de forma simples. Júlia, Laura, eu descobri coisas sobre a mãe de vocês. Coisas que foram escondidas de mim durante muito tempo. E eu acredito que ela não abandonou vocês. Ela foi forçada a ficar longe, mas agora eu vou trazê-la de volta. Eu prometo. Júlia o olhou com olhos arregalados. Você sabe onde minha mãe está? Sei, Ricardo respondeu, sentindo a garganta apertar. E eu vou buscá-la amanhã mesmo. Mas primeiro eu preciso garantir que vocês estejam em segurança. Naquela noite, Júlia e Laura dormiram pela primeira vez em anos numa cama confortável, num quarto limpo e silencioso, sem medo de gritos ou ameaças. Márcia tinha providenciado tudo com eficiência e carinho, e até ficou um tempo com elas, até terem certeza de que estavam seguras. No dia seguinte, Ricardo foi até a clínica acompanhado de Jorge, do advogado, e de uma equipe médica independente. A direção da clínica tentou impedir a visita, alegando que Clarice não podia receber visitas sem autorização da família responsável.
Ricardo então apresentou os documentos que provavam a internação forçada e ameaçou processar a clínica por cumplicidade. A diretora, percebendo a gravidade da situação, liberou o acesso. Clarice estava num quarto pequeno, sentada numa cadeira, olhando para a janela com olhos vazios. Ela tinha o cabelo grisalho e desgrenhado, o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento, mas Ricardo a reconheceu imediatamente. Era ela, a mulher que ele tinha amado, a mulher que tinha sido roubada dele. Clarice, Ricardo chamou baixinho. Ela se virou devagar e levou alguns segundos para focar o olhar nele. Quando finalmente o reconheceu, os olhos dela se encheram de lágrimas. Ricardo, ela sussurrou com a voz rouca de quem passou anos sem usá-la direito. Você é real? Ou eu tô sonhando de novo? Ricardo se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos com cuidado. Sou real, Clarice, e eu vim te tirar daqui. Eu descobri tudo, e eu sinto muito. Eu sinto muito por não ter sabido antes, por não ter te procurado, por ter acreditado nas mentiras que me contaram. Clarice soluçou apertando as mãos dele com força. As meninas. Onde estão minhas meninas? Elas estão seguras, Ricardo disse. Elas estão comigo. E a partir de agora, ninguém vai separar vocês de novo. Foi preciso alguns dias para que Clarice fosse oficialmente liberada da clínica, com avaliações médicas confirmando que ela não precisava estar ali, que o diagnóstico tinha sido forçado e que anos de medicação desnecessária tinham causado danos que precisariam de tratamento adequado. Mas Clarice estava lúcida, estava consciente e, acima de tudo, estava desesperada para ver as filhas. Quando Ricardo finalmente trouxe Clarice para casa, Júlia e Laura estavam esperando na sala. O momento em que viram a mãe foi indescritível. Laura, que mal se lembrava dela, ficou tímida no começo. Mas quando Clarice abriu os braços, a menina correu e se jogou no abraço. Júlia demorou um pouco mais, precisando processar tudo, mas quando finalmente se aproximou e sentiu o cheiro da mãe, algo dentro dela se quebrou. Ela chorou como não chorava há anos, e Clarice a abraçou tão apertado que parecia querer compensar todos os anos perdidos. Ricardo observou aquele momento de longe, com o coração cheio de uma emoção que ele não sabia nomear. E então, Clarice o olhou, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e disse: Ricardo, você tem que saber. Júlia é sua filha. Eu tentei te contar, mas eles não deixaram. Eles me tiraram de você, me tiraram dela e eu passei 10 anos presa naquele lugar, rezando para que um dia você descobrisse a verdade. Ricardo já sabia, mas ouvir Clarice dizer em voz alta fez tudo parecer mais real. Ele olhou para Júlia, que o encarava com olhos arregalados, tentando entender. E então ele disse com a voz embargada: Júlia, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Mas agora eu sei. E se você deixar, eu quero ser o pai que você merece. Eu quero compensar todos os anos que me roubaram de você. Júlia não disse nada no primeiro momento. Apenas olhou para a mãe, que acenou encorajando, e então deu um passo em direção a Ricardo, e outro, até que finalmente ela estendeu a mão timidamente, e Ricardo a pegou com cuidado, como se estivesse segurando o maior tesouro do mundo. Os dias seguintes foram de reconstrução. Ricardo moveu um processo contra Eduardo e todos os envolvidos na conspiração, expondo publicamente os crimes cometidos. Eduardo tentou negar, tentou comprar testemunhas, mas as provas eram irrefutáveis. Ele acabou renunciando a todos os cargos na empresa e enfrentando processos criminais que o manteriam ocupado por anos. Clarice começou o tratamento adequado para se recuperar dos efeitos da medicação forçada, e aos poucos foi voltando a ser a mulher forte e amorosa que sempre tinha sido. Júlia e Laura começaram terapia para processar tudo o que tinham vivido, e lentamente foram aprendendo a confiar de novo, a sonhar de novo, a serem crianças de novo. Ricardo transformou parte de sua empresa numa fundação que combatia abusos contra crianças em situação de vulnerabilidade. Criou políticas rígidas de respeito e dignidade em todas as suas lojas e se tornou um defensor público de causas sociais.
Mas, acima de tudo, ele se tornou pai. Um pai presente, amoroso, que aprendeu que o maior sucesso da vida não está em quanto dinheiro você acumula, mas em quantas vidas você consegue tocar com amor verdadeiro. E Júlia, a menina que tinha entrado numa loja apenas para comprar um presente simples para a irmã, descobriu que o maior presente que ela poderia ganhar não estava em nenhuma prateleira. Estava na chance de ter uma família de verdade, de ter uma mãe de volta, de ter um pai que a amava e de ter a certeza de que nunca mais seria tratada como se fosse invisível. Porque às vezes a justiça mais bonita não vem dos tribunais. Vem do amor que se recusa a desistir, da verdade que se recusa a ficar enterrada e da coragem de uma menina que, ao lutar por um presente para a irmã, acabou abrindo as portas para um recomeço que mudaria todas as suas vidas para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Júlia, Ricardo e Clarice tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de reencontro, justiça e amor verdadeiro, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos narrativas intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que mesmo nas situações mais difíceis, o amor e a verdade sempre encontram um caminho. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções.